Olá, olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Speed Session do mês de setembro. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre carreira. Mas, me apresentando inicialmente, sou Bianca Juliano, sócia da XP, head da Speed Pro, a nossa escola de formação, né, de cursos executivos e MBAs. E para a gente trocar essa ideia e conversar bastante sobre o tema carreira, eu já quero trazer para vocês aqui um dos nossos convidados da noite, o Guilherme Santana, que é diretor de gente aqui no grupo XP Inc. Oi, Santana, tudo bem? Olá, Bianca, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer bater esse papo com vocês aqui hoje. Muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Acho que a gente vai poder falar bastante sobre um assunto que vem mudando bastante, o mundo todo muda, todas as situações vêm mudando e a gente está sempre correndo, se adaptando a tudo isso. E para a gente falar sobre questões de carreira, é que a gente vai trazer um convidado muito especial e ele vai trazer um conceito diferente aqui para nós, né? Então, Santana, a gente está o tempo todo falando que a gente vai conversar sobre carreira, mas aí agora vem aquela provocação. Será mesmo que a gente vai falar sobre carreira ou sobre anticarreira? Então eu já quero chamar e já quero que vocês conheçam primeiro o nosso convidado, Joseph Tepperman, nosso convidado especial dessa noite. O professor de hoje é Joseph Tepperman, empreendedor e headhunter. Mas pode chamar também de anticarreirista, já que é o autor do livro Anticarreira. Na obra e por toda a sua vida profissional, Joseph tem buscado entender como a tecnologia e as mudanças na sociedade estão transformando a forma como trabalhamos. Ele quer interceptar o futuro para que possamos tomar hoje as melhores decisões de carreira. Na Speed Session de hoje você vai aprender como o conceito de carreira está mudando, como se manter em alta no mercado e como se preparar para uma virada na vida profissional. Oi, Olá, José. boa noite. Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer te ter com a gente. Santana está aqui conosco também. Obrigado, o prazer é meu. Olá, Joseph, Uma tudo honra bem? estar com vocês. Tudo ótimo. Muito, muito bom. Eu fico muito, assim, animada e esse assunto é um assunto provocador, né? A gente vai falar sobre carreira ou sobre anticarreira, Joseph? Conta aqui pra gente. Eu estou aqui com o teu livro, né, que eu já devorei, que é maravilhoso, e eu quero saber por que desse título anticarreira. Quero que tu já coloque aqui para a gente abrir os trabalhos dessa noite. Legal, eu acho que vamos falar de ambos, né? Eu trabalho com trabalho desde 2005. Eu comecei minha vida profissional em 1998, né? Há 22 anos atrás, trabalhando em empresa de tecnologia. Eu achei que eu ia ver vocês enquanto estivesse falando. Ah, muito melhor. Ficar falando sozinho. Eu sou uma pessoa relacional, falar sozinho é uma coisa olho no olho, esquisitíssima. né? Muito obrigado. Mesmo que seja via tecnologia. E aí falam, mas os humanos, as máquinas vão substituir a gente, né? Não vai ter mais lugar para humano. Do meu ponto de vista, se quiser, coloca duas máquinas para jogar xadrez, não tem problema nenhum. Mas eu quero jogar xadrez com um humano e eu quero ter uma conversa com um humano. Obrigado por me deixar olhar para vocês. Já que a gente não está no auditório, né, vendo a reação de toda a audiência, que pelo menos eu esteja interagindo com dois humanos. Mas eu vinha dizendo que eu trabalho com busca de executivos, né, com desenvolvimento de liderança, com governança, desde 2005. E o mundo é instável. Só que no Brasil, isso acontece de uma forma exponencial, né? A gente tem que viver numa economia que não depende só da instabilidade já natural do mundo, mas também uma instabilidade muitas vezes causada pela interferência humana dos nossos políticos, de más decisões, má gestão, etc.
E é curioso que nesses últimos 15 anos, independente da economia tá boa ou da economia tá num momento de crise ou de crise severa, tem aquelas pessoas que reclamam. Eu divido ela em 4 tipos de pessoas. As que reclamam sempre, as que reagem, as que são proativas, que é um pouquinho melhor, e as que criam um próprio futuro. Isso independente de crise ou de não crise. E aí, em algum momento eu entendi, eu comecei a palestrar, né, comecei a desenvolver o que hoje eu chamo da minha anticarreira, ainda não existia essa palavra naquele momento. Então, entrei no conselho da FAAP, comecei a palestrar, fiz investimento numa food tech chamada WNUT, fiz investimento em empresa que quebrou, entrei no conselho dessa empresa que eu investi, a que não quebrou, né? Quebrou não existe mais, mas esse é o mundo, existem coisas que florescem, outras que não. E quando eu comecei a palestrar, cada palestra que eu dava, me chamavam para mais 2 ou 3, eu falei, putz, tem uma demanda muito grande para uma desmistificação em relação ao mundo do trabalho. Como disse o Marcelo Nóbrega, que fez o prefácio do livro e a contracapa, um headhunter acaba tendo um ponto de vista privilegiado sobre o mundo do trabalho. E quando eu fui organizar minhas ideias, eu estudo muito o futuro do trabalho e eu vivencio ele. Então, eu já fui para a Singularity uma vez, conheci bem o Gary Bowles, voltei para os Estados Unidos para fazer uma imersão de 2 dias com ele sobre o futuro do trabalho. E aí voltei, eu falei, bom, está na hora de escrever o livro. E é um livro que eu falo sobre emprego, falo sobre desemprego, falo sobre trabalho. E que esse era o que é o subtítulo do livro, né? O livro está aí na tua mão, que é o subtítulo hoje, que é o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego. Ele era o título provisório. E eu falei, o significado da palavra trabalho eu conheço e a origem, né? Muita gente que está ouvindo a gente já deve ter ouvido falar. Mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre a origem e o significado da palavra carreira. E quando eu dei um Google, foi interessante que eu vi que carreira quer dizer um caminho estreito e vem do latim carrarea. E naquele momento me deu um clique que, número 1, tudo que eu falo no livro é o contrário do caminho estreito. Né? Pessoas, sejam executivos intraempreendedores, sejam empresários, que abriram novos caminhos, não seguiram o caminho estreito. E 2, as pessoas que seguem um caminho estreito são as que têm um grande problema. Então, quem tem uma carreira, os carreiristas, quando a gente fala a palavra carreirista, já dá um arrepio, né? Porque carreirista é aquele que está seguindo um caminho linear, que está competindo com os pares, não está cooperando com os pares para fazer a empresa maior e melhor. E tem alguns carreiristas que até passam a perna no chefe ou rezam para acontecer alguma coisa para o chefe sair, porque enxerga que só vai conseguir crescer na vida e na carreira se a pessoa da frente sair. E que só tem uma cadeira, né? Só tem um lugar como esperando. se só tivesse uma cadeira. Então, a carreira é interessante. No final da carreira, não tem um pote de ouro. As pessoas que têm uma carreira de sucesso, mas que participaram da vida de uma forma muito estreita, que não fizeram lifelong learning, que não têm um portfólio de trabalho, que não estão exercendo cidadania, por exemplo, né, participando de uma organização de terceiro setor, elas se aposentam e sentam em um vazio existencial muito grande. Por mais que elas estejam milionárias, não importa, a questão do dinheiro independe para o vazio que 99% das pessoas sentem quando elas estão em transição. E aí eu falo, existem 2 tipos de pessoas, que estão em transição e as que vão estar em transição. Quem estiver ouvindo a gente que não está em transição, acredita em mim. Por mais que você sinta uma estabilidade onde você está hoje, o mundo é instável. E numa das mudanças, se você estiver participando da vida de uma forma muito estreita, você vai ficar fora do jogo. Então, como tudo que eu falo no livro e tudo que eu mesmo faço com a minha vida pessoal e profissional é o contrário do caminho estreito, e não existia uma palavra que era o contrário do caminho estreito, eu tive que criá-la, né? Então é a palavra anticarreira que abarca esses pontos centrais de lifelong learning, portfólio de trabalho, colocar alma no que faz, exercer cidadania, entender que é importante circular entre causa e ordem,
né? Parar de buscar essa linearidade, essa estabilidade, que ela não existe. A estabilidade, ela não é eterna. Então, se isso já acontecia até dia 12 de março, ou 15 de março, dependendo de quando as pessoas saíram dos escritórios, foram para casa nesse ano, agora ficou claro para todo mundo que o mundo é muito mais instável e muito mais difícil de prever do que muita gente imaginava. Muito bom. Acho que isso que tu está trazendo, né, já fala muito é um movimento constante, e não só o cenário exige que a gente se adapte, que a gente abra a mente, que a gente pense algumas coisas que a gente está acostumado a ouvir, talvez ressignificar e pensar dessa outra forma. E também acho que a própria necessidade do ser humano, né? A gente vai, com o passar do tempo, a gente vai crescendo como pessoa, que eu quero dizer, né? A gente vai se autoconhecendo mais e vai entendendo que, poxa, eu posso ir compondo aquilo que antes para mim tinha espaço para uma coisa, começa a caber duas, começam a caber três, e aquilo que vai satisfazendo mais o meu ser, assim, porque eu vou me autoconhecendo mais, eu vou ficando mais madura, e eu percebo muito, acho que isso acontece naturalmente para muitas pessoas, né? Às vezes a gente não sabe o nome, que até, como tu mesmo disseste, né, às vezes ele nem existe, a gente não consegue trazer isso, e tu brilhantemente foi lá e cravou, né, criou o Anticarreira. Santana... É legal você estar falando isso, que o nome Anticarreira, o livro eu lancei dia 10 de dezembro, né, e desde então eu recebo mensagem quase todo dia, seja pelo Instagram, LinkedIn, ou um post de alguém que acabou de ler o livro, que fica muito feliz porque se sente autorizado a começar a desenvolver novos projetos, a fazer o lifelong learning, que acreditava que não podia. É muito louco como a palavra carreira coloca as pessoas dentro de uma caixinha, de uma embalagem, e faz com que as pessoas não vivam a vida na plenitude, né? Perfeito. E Santana, queria te perguntar se tu já tinha ouvido falar esse termo do Anticarreira, do Joseph, e se sim ou se não, e o que tu acha disso? Como é que tu vê essa abertura aí, né, essa amplitude maior sobre carreira? Legal. Bom, eu não sou, né, um estudioso sobre o assunto como o Joseph, mas eu acho que de forma talvez empírica, né, acabei aprendendo ao longo da minha experiência que carreira não é o mais importante, tá? Acho que carreira é algo que a gente inventou, né? As empresas, enfim, as organizações inventaram ao longo do tempo e que acabou criando, né, esse conceito que eu acho que hoje às vezes cria distorções, né, na cabeça das pessoas. Eu, pessoalmente, acredito muito que o indivíduo, né, o profissional, ele né, sempre nasce para o mercado de trabalho, ou sempre que está estudando, ele pensa que, poxa, ele quer aprender, né, ele quer ganhar conhecimento para gerar valor de alguma forma, né. E aí ele pensa, bom, como é que eu posso fazer as organizações? Ele aprende organizações, existe uma hierarquia, existe um passo a passo que tem que ser seguido, né, um passo a passo normalmente mais burocrático, com premissas, com pré-requisitos, né, e ela vai adequando e mudando a cabeça dela, né, o incentivo que vem na cabeça dela é, bom, qual o passo que eu tenho que seguir para ir subindo na minha carreira e subindo na minha trajetória, né? Eu acho que esse conceito de carreira, mesmo que intuitivamente, eu aprendi que ele distorce muito, né, os incentivos, distorce a visão que as pessoas têm, né, sobre a sua experiência profissional, sobre a sua trajetória, que eu acho que originalmente deveria ser de adquirir conhecimento, de adquirir experiências, eu acho, né, pessoalmente, que mais práticas do que teóricas para gerar valor, né, para alguma sociedade, para alguma organização, para um grupo de pessoas, independente da organização que ela participe. Então, eu por acaso, né, tive na minha experiência uma participação um período em uma empresa de consultoria, né? Então acho que de certa forma, até por sorte, né, eu caí numa empresa que tinha muito foco em resultado, né? E ela não colocava os consultores em caixinhas, né? Você é consultor de um setor de varejo, ou consultor do setor de indústria, ou de bens de consumo e por aí vai. Você é um consultor que ajuda a resolver os desafios que os clientes têm, né?
Então, acho que por muitos anos eu fui formando essa mentalidade de, bom, eu preciso ajudar a resolver na prática, né, problemas que organizações têm, né, e ajudar a entregar, né, isso sempre trouxe para mim uma ótica diferente de como é que eu poderia aprender cada vez mais, né, acho que na prática, na solução de problemas, né, na execução aí de desafios que você tem, você acaba aprendendo de várias formas. E aí quando, né, eu vim para a XP, né, eu aprendi muito na XP também, que se aprende muito com muita versatilidade, né, com muita cabeça aberta, com muito espírito empreendedor, né, com muita ambição de fazer cada vez melhor para o cliente, cada vez melhor para as pessoas, clientes internos ou externos, e aí eu acho que isso acabou confirmando, né, ainda mais a minha hipótese de que eu acho que organizações que se orientam para resolver desafios são muito mais bem-sucedidas que organizações que se orientam por carreira ou se orientam por hierarquia e tudo mais, né? Tem um artigo que eu li uma vez de uma pesquisadora de uma escola americana que desenvolveu um índice, né? Ela desenvolveu um índice de empreendedorismo, né? E ela tentou fazer uma fórmula, né? Bom, olha, se as empresas seguem essa fórmula, quanto mais elas forem bem-sucedidas em aumentar esse índice, mais a empresa inova, mais a empresa entrega resultados surpreendentes. E aí, na fórmula, né, tinha uma equação onde ela mostrava o seguinte: quanto mais horizontal é uma empresa, né, menos as pessoas gastam tempo pensando na promoção. Tem um cargo que eu quero ser promovido, mais elas gastam tempo pensando no resultado, no valor gerado dentro daquele desafio que ela está. Então, ela tinha uma fórmula que mostrava isso. Olha, quanto mais horizontal, mais você pensa em gerar valor e menos você pensa em cargo, promoção, função. Outra coisa muito engraçado, Guilherme, ouvir isso, porque o que você está falando é que a XP é uma empresa que coloca o cliente no centro. Perfeito, perfeito. Não, eu acho que mais disso... perguntando para a gente qual que é o segredo da Init. Por que a Init é tão conceituada? Por que os clientes gostam tanto? Eu falo, é a estratégia mais simples do mundo, só que de mais difícil execução, que é simplesmente colocar o cliente no centro e ter um foco de gerar valor para o cliente e entender que a partir disso você vai capturar valor e vai ser reconhecido como a melhor ou uma das melhores do mercado. Então, acho que não é à toa que colocaram a gente para conversar hoje, a gente fala a mesma língua e tem a mesma filosofia. A pergunta que a gente faz é quanto que eu vou entregar para o cliente, não quanto que eu vou receber. Perfeito. E outra coisa, só para fechar aqui, pessoal, outra coisa que ela fala nesse artigo, nessa equação, ela fala, olha, quanto mais a empresa não tem remuneração fixa e tem remuneração variável, mais também as pessoas são orientadas para gerar valor, né? Mais elas estão conectadas com o que elas vão fazer, porque elas sabem que não é o cargo, não é a posição, quanto mais elas entregarem, mais elas vão receber de volta alguma recompensa, né? E aí foi para mim super interessante ter lido esse artigo, porque é muito do que a gente faz na empresa, né? E óbvio que devem ter vários outros exemplos legais aí que as empresas usam para mudar o incentivo de carreira para desafio, né? Mas aqui a Bianca sabe bem, né, os colaboradores, poxa, eles migram muito, né, de desafios, né? Nosso diretor de marketing era de research, nosso CFO era de não, mas não pode, não tem diploma, não pode. É isso, então assim, as pessoas são orientadas para gerar valor para o cliente final e, consequentemente, gerar valor para a empresa, né? E assim que elas são recompensadas. Então, acho que esse mindset, né, de incentivos muda completamente como as pessoas enxergam, né, carreira ou anticarreira, aí nas palavras do Joseph. Tem um ponto muito legal você estar falando sobre isso, as migrações. Posso falar? Claro, depois eu vou puxar as migrações diárias, né? Porque é interessante, as pessoas que têm muitos diplomas e que, tudo bem ter muito diploma, né? Mas são as que acabam sendo, elas não têm essa intenção, mas acabam sendo arrogantes, né? Falam, nossa, mas eu tenho pós-graduação, 2 mestrados e um doutorado. E eu estou desempregado. Aí eu falo, bom, primeiro lê o anticarreira, porque eu falo para arriscar a palavra desempregado do teu dicionário. Porque desempregado te coloca dentro de uma caixinha, é quase que um emprego, né, ser desempregado. Você tem uma função, eu sou o desempregado. Depende de um terceiro.
existe um terceiro, que eu não sei quem, não sei porquê, que tem a responsabilidade de gerar trabalho para você. Então é interessante que tem muito trabalho para ser feito fora dos empregos. E o subtítulo, que é o fim do emprego e do desemprego, ainda existe, sim, emprego, mas o desemprego, na minha visão, acabou. O smartphone, com a quantidade de aplicativo que conecta gente com demanda por um serviço, com gente com capacidade de prestar esse serviço, é impressionante. Eu tenho pego Uber nas últimas semanas, até entrevistei alguns motoristas de Uber no sábado. Eles ganham R$300 limpo por dia, isso dá 6 mil por mês, não é pouco dinheiro, em São Paulo. Deve ter gente de fora de São Paulo assistindo a gente, e eu sei que fora de São Paulo talvez tenha menos demanda, as corridas são mais curtas ou mais baratas. Em São Paulo, alguém que trabalha 20 dias por semana, 7 a 8 horas por dia, está feliz da vida. Eu entrevistei, inventei na hora um minuto profissão no sábado, e eles estão felicíssimos. Tem gente, não, mas eu tenho diploma, eu não vou dirigir Uber. Eu falo, bom, então um dos teus diplomas, eu sugiro que você compre um picotador de papel, né, como uma simbologia, assim, coloque dentro do picotador de papel, e o segundo tenta trocar por milhas, para ver se você faz uma viagem legal, porque o diploma é o passado. Diploma é importante, sem dúvida. Estamos falando com a Expeed. Eu adoro estudar. Eu sou conselheiro do curso de administração da FAAP, conselheiro consultivo. Eu acho importantíssimo, mas a gente tem que entender que quando a gente está estudando algo, é algo que é o passado, né? Estão dando uma aula sobre algo que já existiu. A gente entra no curso, uma ementa para ser aprovada no MEC, é uma matéria que já existiu, e essa ementa foi aprovada há 1, 2, 3 anos atrás. Então, quando o Benchimol entrou na faculdade, não tinha um estudo de caso falando de um negócio de agente autônomo. O que enxergavam naquela época era o risco de não dar certo, o risco de processo trabalhista. Como é que ia fazer para contratar agente autônomo? Não tinha formação de agente autônomo. São quantos hoje? Na nossa rede, 7 mil. 7 mil. 7 mil. Pois é, não tinha. Cadê o diploma para esse troço? Perfeito. E, inclusive, eu vou puxar esse gancho aqui, já que tu falaste isso, porque eu acho que é legal para todo mundo, acho que somos anticarreiristas que nos encontramos aqui, não por acaso, porque eu não acredito em acaso, e que empiricamente, como o Santana comentou, a gente já tem esses pensamentos. E aí tu vai lá e estuda muito sobre o assunto, vê essa visão do futuro, traz para o nosso presente, agrupa essas ideias, organiza de uma forma muito, muito boa, muito gostosa de ser lida no livro. E aí a gente se percebe, opa, somos anticarreiristas, né? Agora temos um nome, né? Eu sei que tu não gosta da caixinha, mas eu digo, agora a gente consegue identificar. Sim, não, o nome anticarreirista é bom, porque te liberta, né? É para te libertar. Exato. E aí eu fico pensando, né, já que tu falaste o Guilherme, né, o Guilherme Benchimol, né, não tinha lá no início a pretensão, por exemplo, quer dizer, ele não sabia exatamente como seria o movimento do mercado de agentes autônomos, mas ele foi lá e construiu, foi lá e fez. E assim como o Santana fez uma movimentação, talvez um pouco, né, diferente do que seria a trajetória, a carreira padrão ali para o que ele vinha caminhando. Eu sou também uma pessoa que sobrevivia ao movimento da anticarreira, eu quero dizer isso, pessoal, não é para se assustar. A anticarreira ela é justamente a abertura de N possibilidades, a gente não ficar enxergando apenas uma, né? E aí eu quero só testemunhar aqui que eu depois que eu li o livro, eu falei, nossa, eu fiz uma anticarreira, eu fiz um movimento anticarreirista, né? E anticarreirista não significa que eu fique pouco tempo conectada. Eu estou há 14 anos na XP, mas quando eu entrei para o contexto XP foi o meu movimento anticarreira, porque tem até uma coisa que eu já vou pedir para tu comentar, que eu me lembrei aqui enquanto a gente estava falando, que está no livro. Quando eu vim para a XP, assim, vim para ser uma agente autônoma vinculada à XP, que era um escritório de agentes autônomos. A XP não era corretora e não tinha salário. Olha, gente, eu saí do trainee de um banco que tinha acabado de formar, né, e tal. E aí eu me lembro que era muito difícil explicar isso para as pessoas, porque eu visualizava uma oportunidade, mas eu não conseguia nem explicar o que era. E aí as pessoas achavam que eu estava louca, né? Que eu estava surtando, que Bianca, coitada, tá bem louca, bem... Você sabe que quando me falam que eu tô louco, em primeiro lugar, eu agradeço, porque eu sei que eu tô no caminho certo. Então, essas pessoas que te chamaram de louca naquela época, você tem que agradecer a elas, porque é uma confirmação que tá no caminho certo.
Mas é uma forma, assim, eu concordo que as pessoas elas não estão acostumadas a um movimento que não é o tradicional, né? Então, como é que vai deixar uma... E tinha uma vaga numa multinacional, com salário, com cargo alto. Eu falei, é que tem muito mais aqui, a gente vai muito além, né? Então, eu acho que isso é abrir essa mente para enxergar o que não é óbvio, é um movimento anticarreirista, fazer essas transições e trabalhar quase de graça, não era de graça, mas era quase, porque era só uma ajuda de custo para gasolina, para poder fazer as visitas aos clientes e assessorar pessoas para investir melhor, né? Então era quase de graça. E tem tu comenta isso, tu fala assim, eu não lembro exatamente, tu vai ser a melhor pessoa para dizer, mas fala, como é que é? Trabalhe de graça, que você... Trabalhar de graça vai te deixar rico. Esse é o nome de um dos capítulos, né? Financeiramente e não financeiramente, ambos. Quer um exemplo? Em 2012 eu conheci um instituto chamado Instituto de Formação de Líderes, que era um instituto pequeno aqui em São Paulo, originado pelo IEE, né, de Porto Alegre. É um think tank liberal que forma jovens lideranças comprometidas com os valores da livre iniciativa, liberdades individuais, império da lei e propriedade privada. A gente entende que isso é o que melhora o ambiente de negócios e traz mais prosperidade para as sociedades. E era um grupo de 13, 15 pessoas se encontrando toda segunda noite no Rubaiá da Faria Lima. Me engajei muito no grupo, passei pelo ciclo de formação em 2012 e 13. Em 14, eu fui convidado para a diretoria. Obviamente, voluntária é mais do que pro bono, né? Pro bono que eu não recebo nada, é diferente, porque eu pagava, como associado do Instituto, eu pagava a minha associação mensal. E em 2014 a gente resolveu fazer pela primeira vez o Fórum da Liberdade em São Paulo. Então fui diretor em 2014 e 15. Eu vou fazer uma história super longa, uma história bem curta. Em 2014 foi o ano que eu fundei a Init, né? Eu já estava há 10 anos no mercado de Executive Search. Falei, eu preciso fazer uma empresa do meu jeito, que coloque o cliente no centro. Então eu estava dando 100% da minha energia para a Init e mais 100% para o IFL, né? Eu tenho bastante energia. Casando em 2015, e alguns amigos falando, nossa, Joseph, você já está com independência financeira, né? Porque você está tão engajado nessa questão do Instituto, é porque você já resolveu a tua vida. Imagina, eu tinha 34 anos, não estava com independência financeira. E as pessoas naquele momento tinham dificuldade de ver alguém se entregando tanto por uma causa. Aí tinha gente que falava, mas você está pelo networking, né? E eu falava, olha, o networking é mais ou menos o 10º motivo porque eu estou no IFL. Eu estou porque eu estou aprendendo sobre liberalismo, eu estou porque eu estou servindo o Instituto, eu estou porque as pessoas falam sobre propósito nas empresas, e eu estou vivendo o propósito na prática, porque é puro propósito, quando você está se doando por uma causa. E eu estou porque o Brasil precisa de mais liberdade, liberdades individuais e liberdade para empreender, ambas. Não é uma ou outra. E a gente precisa amplificar essa mensagem. E aí, quando eu entreguei a diretoria, eu era um dos diretores em 2015, eu falei, pronto, agora eu vou botar 200% da minha energia no meu negócio. E aí me chamaram para montar o IFL em Floripa, que não existia. Então, o primeiro semestre de 2016, eu coloquei muita energia para montar junto com o Bruno um instituto que vai super bem hoje. E aí eu falei, bom, agora acabou a minha missão dentro desse instituto, certo? Não, errado. Porque o Salim Matar me ligou, o Salim é um grande apoiador, né, do liberalismo e dos IFLs. Ele falou, Joseph, os IFLs estão crescendo no Brasil. Eu já estava ligado com o IBGC, né? Ele sabe que eu faço posições de conselheiro para os clientes da Init. Ele falou, eu gostaria de ajuda, você é muito jeitoso, eu queria que você montasse o conselho do IFL de São Paulo. Falei, Salim, desculpa, eu estou muito ocupado, eu não consigo. Aí ele falou, não sei se já tiveram a oportunidade de interagir com o Salim, é uma pessoa muito especial. Ele falou, Joseph, eu imaginei que eu estava ligando para a pessoa certa, agora você acabou de me confirmar. Quando eu quero que algo saia, eu ligo para a pessoa mais ocupada. Falei, entendi, eu não posso te falar não. E aí estruturei o conselho e passei o bastão do conselho eu presidi o conselho, né? Primeiro fui vice-presidente, depois presidente. Passei o bastão há 2 meses da presidência do conselho do IFL. E aí, olha que coisa interessante, né? Nassim Taleb é uma das minhas grandes inspirações intelectuais, né? Considerado um dos principais filósofos contemporâneos, vivos. E no Fórum da Liberdade do ano passado,
a diretoria, que tem total autonomia para tocar o fórum, ou seja, a gente no conselho não influenciou mais, aprovou do que teve a ideia, conseguiu trazer o Nassim Taleb para falar no Fórum da Liberdade, que escreveu o livro chamado Antifrágil. E um pouco antes, para quem está ouvindo a gente, um pouco antes da gente começar, eu estava falando para a Bianca que eu tinha lido o Antifrágil, que pode ter muita gente do público aqui que leu o Antifrágil, né, que sabe que o Taleb entendeu que não existia o contrário de frágil, que existia robusto, e frágil quebra nas crises, o robusto se mantém nas crises. Mas ele queria encontrar uma palavra para algo que se beneficiasse das crises. E ele, já que não existia o contrário de frágil, criou a palavra antifrágil. Eu tinha lido Antifrágil e eu já sabia, fui autorizado por ele a inventar uma palavra nova, contrário da que existe. E, curiosamente, a carreira te deixa frágil, porque te deixa sem opções, né, quando você tem um problema, e a anticarreira pode te deixar assim antifrágil. Fim da história do trabalhar de graça vai te deixar rico, algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer na minha vida, aconteceu há mais ou menos 1 ano atrás. Dia seguinte do Fórum da Liberdade, o Taleb gostou muito da gente, da diretoria, do conselho, e eu organizei um café da manhã na minha casa. Então eu tive a chance de dar a primeira cópia da anticarreira que tinha acabado de sair da gráfica na mão do Taleb dentro da minha casa. Eu nunca imaginei, eu não fiz com essa intenção, nunca imaginei que isso aconteceria, mas é o tal do Mastercard não compra. É um negócio dos mais incríveis, um dos dias com mais significado que eu tive na minha vida. E Mastercard não compra. Dinheiro, fiz dinheiro através dos contatos que eu fiz no IFL? Sim. A partir do 5º ano, mais ou menos, que eu estava me dedicando para a causa, porque as pessoas me viram trabalhando para a causa. Eu faço questão de dar esses detalhes, porque se alguém que estiver ouvindo a gente entrar em algum instituto falando, não, eu vou porque o Joseph falou que conseguiu cliente através de trabalhar no instituto, certamente vai ser mal visto. Institutos que trabalham por causas, você tem que estar lá pela causa, mas o ser humano é único, e se você estiver trabalhando com afinco, colocando alma no que você faz, sem dúvida nenhuma você vai chamar a atenção das pessoas que estão lá, que vão se interessar pelo teu trabalho for profit, além do non for profit. Legal, muito bom. Vamos dar uma olhada nas perguntas dos nossos ouvintes, porque eu acho que está aberto para perguntas e o pessoal pode estar mandando. Temos já uma pergunta aí para a gente começar a responder. Olha, temos aqui a pergunta da Lia. Ó. Estou em um mercado que não vai bem e quero mudar de profissão. Não posso voltar a ganhar como estagiária por causa dos custos de casa, filhos, etc. Que dica você daria para quem precisa recomeçar? Aqui a gente tem, né, bastante, uma pergunta bem abrangente, acho que pode se aplicar a várias pessoas que estão nos ouvindo, e vou só fazer um comentário, assim, que aqui a gente pode estar falando talvez de uma situação de transição, né, ou de uma movimentação, e eu acho que é bacana a gente abraçar um pouco esse todo. Eu já vou passar para ti, já vou passar para o Santana comentarem, só vou começar falando aqui que é muito comum a gente ver essas pessoas, e que bom que tem esse movimento, né, que ela quer mudar de profissão, porque, de novo, hoje tem primeira, segunda, do jeito que a gente vive, né, que a nossa vida vai longe, a gente vai para a terceira, para a quarta profissão, talvez. Que coisa boa poder viver tantas experiências. Mas, então, para a gente encontrar, esse movimento está cada vez mais comum, porque a gente está em busca, né? Acho que a gente está em busca de encontrar aquela vocação mesmo, aquilo que nos inspira a fazer cada vez mais. E o que eu vejo, e que é bem comum, as pessoas realmente virem com a cabeça preocupados com a remuneração, né? Preocupados com como eu mantenho esse mesmo padrão que eu estou agora, como que eu vou me encaixar nesse processo, porque, claro, eu vou começar uma nova trajetória, então eu vou ter que galgar alguns degraus novamente,
eu carrego, eu gosto de um conceito que tu fala, Joseph, tu carrega, tu não é exatamente uma transição, e sim uma derivada, né? Tu está fazendo uma, sei lá se é uma derivação, se tu usa esse termo, mas tu não está deixando para trás, zerando aquela tua experiência e recomeçando totalmente do zero. Então, eu queria que tu comentasse um pouco disso, porque é um anseio, eu vejo muito, essa pergunta chega bastante para a gente, aqui do lado da Exped Pro, onde tem muitas pessoas que estão buscando transição, fazem um MBA para se aperfeiçoar tecnicamente, mas tem esse outro lado aqui. É muito bacana, eu queria que tu explorasse isso junto com Santana, né? Santana fez um movimento também. Por onde a gente começa? Como é que tem que ser a nossa cabeça para esse movimento? Quer começar, Santana, ou eu? Você que decide. Pode começar, Joseph. Pode começar, que depois eu complemento. Eu acho que eu vou primeiro falar o seguinte, a gente faz na Init um trabalho sob medida, tailor-made, caso a caso. Mentoria para líderes, presidentes, donos de empresa, conselheiros. Então, responder de uma forma ampla, sempre existe um risco de não estar sendo preciso nesse caso, né? Precisa de uma anamnese, né, que os médicos falam, né, muito, muito grande para dar uma resposta precisa, né, para o medicamento certo, precisa fazer um raio-x, né, quando a gente vai no médico, a gente percebe que está sendo bem cuidado, quando é o tal do médico de família, que escuta a gente, não aquele médico, às vezes de convênio, que em 5 minutos já escreve uma receita e fala, caramba, nem me ouviu, não me conhece meus hábitos, não sabe nada de mim e já está me dando remédio. Então, a maior parte dos capítulos do Anticarreira, eu termino com perguntas, porque as respostas são muito individuais. Né? A Anticarreira é única, porque cada pessoa é única. Mas eu vou pegar 2 palavras aqui da pergunta dela. A palavra mercado e a palavra ganhar. Em relação à palavra ganhar, está falando, não posso voltar a ganhar como estagiário. Está perfeito. Eu vou tirar essa palavra ganhar do contexto e vou colocar ela em outro contexto. Tem muita gente... Um dos capítulos fala, eu tenho que fazer alguma coisa versus alguém tem que fazer alguma coisa. Então tem muita gente só preocupada em quanto vai conseguir tirar das relações, né? Quanto que vai ganhar de salário. A pergunta é contrária. O quanto que você consegue entregar para uma empresa? Tá? E aí eu já faço o gancho com o mercado e eu espero que a forma que eu responda ali esteja te ajudando. Faço mentoria de presidentes, né? Tendo alguns por ano. E teve um que me ligou no começo da semana passada, falou, Joseph, eu queria falar contigo porque eu cheguei à conclusão que está na hora de eu voltar a participar de conselhos. Já participou de 2 conselhos. Eu falei, que bacana. O que mais você tem para me dizer sobre isso? Ele falou, não, é isso, eu posso te mandar meu currículo. Quando tiver uma empresa, e é um cara que eu gosto muito, é um cara extremamente competente. Eu falei, olha, você já foi meu mentorado, então, considerando que você estivesse numa sessão de mentoria comigo, as perguntas que eu te faria seriam, você quer liderar essa tua mudança, né, essa tua entrada em um conselho, ou você quer que eu decida por você? Porque você é líder lidera. Então, na minha cabeça, no meu chapéu de headhunter, é muito cômodo. Quando eu tiver um cliente que precisa de você, eu vou dar placement, né, que é o que o headhunter deveria fazer. Mas para mim é muito mais importante que você lidere esse processo. Então, você deve pensar no seguinte, que estágio de governança a empresa deve estar? Qual é o porte dessa empresa? Qual é o setor que essa empresa atua? Quais são as competências que você vai levar para esse conselho e que você vai agregar, por que eles devem te contratar? Pense alguns dias, quando você me responder isso, vai ficar tudo muito mais claro. Ele já me deu as respostas que ele tinha para dar. Porque muita gente me pergunta sobre como é que está o mercado. Né? Teve um outro presidente que me ligou, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Joseph, como é que está o mercado? E é um cara que eu tenho intimidade. E aí eu falei a verdade. Falei, o mercado está ótimo. By the way, você leu o livro Anticarreira e eu escrevi que quando eu comecei a responder a verdade, em 2014 e 2015, foi treta. O mercado estava difícil. Pré-impeachment, o PIB caiu 10%, tem uma empresa aí que contrata executivos, né? Nosso carro-chefe é a contratação de líderes, as empresas estavam reduzindo.
E as pessoas me perguntavam e falavam, o mercado está mais ou menos. Eu não acreditava nessa história de self-fulfilling prophecy, profecia autorrealizável. Até que realmente ficou muito ruim o mercado para a gente. Então, como na prática eu vi que isso acontece, a partir daquele dia, ninguém precisa mais me responder, me perguntar. Porque a resposta vai ser sempre que o mercado está maravilhoso. E eu escrevo isso no livro. E, by the way, se o mercado não está maravilhoso, isso ainda não está no livro, vai para a segunda edição, a gente queria um mercado novo. Foi o que vocês fizeram na XP e continuam fazendo. Tanto faz como está o mercado. Se a gente depender do mercado, a gente é refém. A gente fica frágil. Eu acho que esse ponto é bem bacana. Acho que o Santana pode comentar aqui também, né, Santana? Essa questão do protagonismo mesmo, do quanto a gente pode ir lá e fazer, o quanto a gente pode, talvez, provar fazendo. E aí vai ser natural essa consequência do caminho, talvez, da Lia, ou de todas as pessoas que estão buscando essa caminhada. Como é que tu vê isso, Santana? Não, com certeza. Assim, óbvio, eu concordo totalmente com o Joseph, né? Acho que cada situação é uma situação, não dá para generalizar aqui o caso né, da Lia, mas certamente, né, ela tá né, que talvez assumindo uma condição onde ela teria que voltar para estagiária, né? Então, não necessariamente isso. Eu acho que muito mais do que ela pensar em movimentos verticais, né, vai subir, vai descer no cargo ou no salário, ela pensar realmente que conhecimento que ela deveria adquirir, né, de repente ficando na posição que ela está hoje, mesmo que sem muito potencial naquela posição específica, mas que conhecimento, que skills, que competências, que técnicas ela pode aprender, né, que vai torná-la mais apta a buscar um desafio maior em algum outro lugar ou na própria empresa que ela está, né. Então, acho que... Santana, eu vou concordar com você e te ouvindo, você me deu uma ideia, eu vou completar. Fica à vontade. Pra quem está vendo a gente ao vivo, a gente já tinha combinado que ia fazer esse negócio assim mais solto. Mas te ouvindo, ela pode trazer novas competências sim, né, ver o que precisa, mas é muito provável que ela já tenha competência que ela não está enxergando. Então, participei com o Marcelo Nóbrega, né, que prefaciou Anticarreira, que é conselheiro da INIT. Participei, ele fez um webinar durante a pandemia, que chamou Você Está Contratado na Pandemia. E ele me pediu para entrevistar 3 pessoas. Eu falei, mas como é que eu vou entrevistar alguém se eu não tenho um projeto, né? Eu estou acostumado a entender quais são as competências, qual é o projeto, qual é o mercado, para saber se é um match. Ele falou, se é criativo, você vai se virar. E aí ele estava certo. Eu entrei na conversa perguntando o que não estava no currículo, por exemplo, do Thiago, né? Isso está no YouTube, quem quiser buscar vai encontrar. Thiago Trindade Santos. O que não está no teu currículo? Porque o que estava no currículo dele é mais óbvio, mas não está no currículo dele que ele é presidente da igreja, de uma igreja com 100 voluntários. Ele foi líder de uma banda de rock, é uma pessoa completamente interessante e muito maior do que aparece no currículo. Currículo, eu também dei um Google para ver o que quer dizer, e quer dizer caminho. Mas o que está fora desse que você colocou no currículo? O que está fora do óbvio? Que te gera habilidades transferíveis. Por exemplo, um cara de uma banda de rock vai ter uma facilidade, ou uma probabilidade de uma facilidade de falar em público. Então, a Lia já deve ter um monte de competências e habilidades transferíveis que ela não enxerga. Então, não precisa recomeçar, não. Não é do zero. Perfeito. Quer completar, Santana? Não, acho que o Joseph já completou bem. Tá bom. Eu diria para a Lia o seguinte, agora o meu recadinho aqui para a Lia. Lia, se atira, faz o teu pé de meia para a transição, não vai assim, porque daí não vai despreparada financeiramente, faz um pezinho ali para 6 meses de transição, se prepara, e aí trabalha como um CEO, recebe como estagiária, que rapidinho tu já vai estar lá aonde tu quer, que vai dar certo, cara, sério, porque se tu tá indo para uma transição, é porque tá buscando alguma coisa aí dentro que faça mais sentido para ti. Então, ó, pau na máquina, vai. Tá? Só não faça despreparada. Uma dica boa também, que eu sempre sugiro, é se enturma muito, entra muito pro ambiente onde tu, sei lá, qual é essa transição que ela tá trazendo, né? Vocês concordam que entrar, conversar com quem já tá nesse mundo lá, seja, sei lá, vai que seja muito diferente do que ela faz hoje,
e entender quais são os caminhos, o que essas pessoas fazem, trocar ideias para absorver muito dessa nova realidade e acelerar ainda um pouco mais esse processo e se sentir mais familiarizado e acelerar esse processo. Boa. Isso que você falou é incrível. Isso que você falou é incrível, mas com um detalhe. Não mande currículo sem ter sido solicitado e não peça emprego. A pessoa se sente mal de não ter um emprego, uma vaga para você. Tem um amigo que fala, ele é headhunter, ele fala, o pessoal me pergunta se tem vaga, eu não trabalho na Estapar. Tipo, para com esse negócio de tem vaga. Então faz o contato com essa pessoa do outro mercado e pergunta como é que é trabalhar nesse mercado, como é que a pessoa conseguiu entrar nesse mercado, o que ela mais gosta e o que ela menos gosta. Ponto. Vai para aquele ecossistema, né? Se entranha nele, porque as pessoas vão procurar contratar, as pessoas primeiro, essa é uma realidade, né? Acho que até tu traz isso também no livro, que elas vão buscar primeiro em quem elas já conhecem, né? Então procura conhecer quem está nesse mundo que tu quer fazer parte, assim, acho que isso é bem legal de promover. Vamos ver o que temos de próxima perguntas? Próxima, Bruno Melo. Como seria o LinkedIn de um anticarreirista? Olha que pergunta boa, legal. Curioso, vamos ver. Entra no meu LinkedIn que você vai ver. O que temos lá? Temos todas as frentes. Como é que tu traz Praticamente tudo. Entra no meu LinkedIn. Até que horas a gente vai, Bianca, para saber se eu dou uma resposta curta ou mais longa? Eu acho que pode explicar um pouquinho do que tem lá no teu LinkedIn, só para a gente trazer um pouco dessa amplitude, mas pensar um pouco em quem está aqui, né? O que essas pessoas podem trazer para a realidade deles. O que o Bruno poderia colocar, por exemplo, sei lá. Acho que vale a gente explicar um pouquinho mais. Podemos ir até umas 8h15, só para... Porque eu tenho uma pergunta para fazer para o Santana, né? Que ontem a gente estava falando sobre XP, eu acho que o público não conhece tudo que está acontecendo dentro da XP. Pelo que eu entendi, eu sou headhunter, então eu sou perguntador, né? Então daqui a pouco a gente já deixa esse spoiler que a próxima pergunta vai ser minha para ele. O que está rolando na gestão da XP, carreira, anticarreira, o que tem acontecido? Cara, o LinkedIn de um anticarreirista, em primeiro lugar, tem que ser uma verdade, né? Eu escrevi um artigo, sou colunista da HSM Management, e eu escrevi um artigo no mês passado, deixando claro que não é para aumentar nem para inventar nada no teu currículo. Se o espanhol for básico, coloca básico, se for intermediário, intermediário, se for fluente, fluente. A gente teve vários casos que eu cito lá, desde presidente de empresas importantes no Brasil e no exterior, até mais recente, o cara que foi apontado para ministro da Educação, que tinha uma trajetória impecável, mas que tinha exagerado algumas coisas que não precisaria ter exagerado. Cara, e dá vontade de matar o candidato. Aconteceu com a gente há alguns meses. É raro acontecer, mas aconteceu. É um cara muito bem, uma carreira, né, empresas importantes, muito bem posicionado no mercado, mas que mente em relação à graduação dele. Não precisa ter graduação, Michael Dell não tem graduação, Zuckerberg não tem, é um cara de tecnologia, Zuckerberg não tem graduação, tem um monte de gente que não tem graduação e que teve sucesso na vida, que fez o lifelong learning, que aprendeu na prática, que aprendeu concurso, seja o que for. Então, por favor, se tiver qualquer imprecisão no teu currículo, teve agora com o Partido Novo, né? A questão do currículo do Sabará, aconteceu esse final de semana, no final da semana passada, que ele tinha colocado o FAAP, mas ele não tinha colocado que tinha terminado, mas ainda assim, as pessoas, como é figura pública, estão falando, colocou, não, ele colocou que não terminou. Então, qualquer coisa que dê a entender errado, em primeiro lugar, tira. Em segundo lugar, eu acho que eu vou pegar o exemplo de um grande amigo que me ligou preocupado com o filho dele. O filho dele se formou em marketing e falou, dá uma olhada aqui no currículo do meu filho. Esse meu amigo chama Marcelo. Eu falei, Marcelo, você sabe que o foco da Init são posições de CEO, vice-presidente, diretor e conselho. A gente faz posições de liderança, a gente não faz posições de entrada no mercado de trabalho. Então, não sou especialista em entrada no mercado de trabalho. Ele falou, sei, mas
você é uma autoridade no mundo do trabalho, eu queria ouvir um pouco de você. E aí eu vi o currículo do filho dele, né? E estava lá, faculdade de primeira linha, 2 intercâmbios no exterior e 3 estágios ao longo da faculdade de 6 meses. Estranho, né? Já mostra uma instabilidade, algo aconteceu ou foi acontecido, um raio caiu 3 vezes no mesmo lugar. E a pessoa manda o currículo para mim, que busca o CEO, ao invés de para as empresas que fazem entrada no mercado de trabalho. E foi pode falar. Não, pode falar, Fábio, vou deixar tu concluir. Tá. Foi interessante que em 5 minutos, e o Marcelo me falando, putz, mas ajuda meu filho. Cara, é ele que tem que se ajudar. Olha só, ele fala inglês, não fala? Fala bem, foi 2 vezes fazer intercâmbio. Pois é, pouca gente teve essa oportunidade na vida. Primeiro lugar, liga para o Edu Lira e fala que ele quer dar aula de inglês via Zoom para galera do Edu Lira, do projeto dele. Segundo lugar, tem um monte de executivo e executiva precisando melhorar o inglês, então ele pode fazer aula de conversação. E está no meio da pandemia, o bolso de todo mundo está mais curto. Então fala para ele fazer praticamente de graça, trabalhar de graça vai te deixar rico, porque ele está se expondo para as pessoas dessas empresas que estão querendo treinar ou melhorar seu inglês. Outra coisa, durante a pandemia eu corri 3 vezes por semana, tá dando 100 km por mês, enfim, perdi sei lá quantos quilos, voltei a ser corredor, que é praticamente minha religião, eu amo. E eu dou volta ali em volta da hípica, né, por fora. E todo dia tem alguns passeadores de cachorro que eu preciso desviar, porque os caras têm 20, 30 cachorros. Eles são antifrágeis. Porque na pandemia eu fico imaginando as pessoas de mais idade que não puderam sair de casa e que aumentou a demanda por quem passeia cachorro. Fala para ele sair de casa, pegar o carro do pai dele, fazer corrida de Uber, para ele ir numa entrevista, falando assim, é o seguinte, mandar o currículo para mim, falando, tem essas coisas do passado que não deu certo. Não me relacionei bem com as pessoas, tá aprendendo o mundo corporativo. Só que eu vou te contar o que eu fiz nos últimos 6 meses. Eu estou dando aula 5 horas por semana ou mais para alunos carentes. Eu estou dando aula para gente de empresa. Eu já aprendi o quanto que o motorista de Uber faz por dia, por semana e por mês e qual que é a lógica deles, porque tem muita gente que fala, não, é muito, é pouco, trabalha demais. E eu estou ligado na plataforma P2P. Será que uma empresa da Crowd Economy que esteja recebendo uma rodada de investimento não se interessaria por alguém que não leu sobre a Crowd Economy, mas que vivenciou a Crowd Economy? Então, Bruno, não sei em que estágio que você está da vida, mas eu desejo que você execute tudo isso e aí você coloque no teu LinkedIn que você está participando da vida de uma forma ampla e vendo na prática como é que o mundo está funcionando, ao invés de falar, não, Uber é perigoso, Airbnb não funciona. E eu acho que isso é bacana, né? A gente está trazendo essa questão de ampliar, abrir a mente, né? Não ficar de novo no caminho estreito. E uma coisa que eu acho que é bacana, que envolve, que é uma coisa difícil, é um desafio, assim, eu acho que o Santana pode comentar aqui, eu gostaria que tu comentasse, Santana. E aí vou fazer um gancho com aquilo que o Joseph disse que quer entender um pouco lá dentro da XP, depois o Joseph complementa, mas Santana, quando a gente, por exemplo, recruta dentro da XP, eu posso, né, falar que eu sei, a gente realmente foca muito em cultura, né, e muito na atitude ali, talvez, dos conhecimentos, né, da habilidade e da atitude. Eu acho que a atitude ela tem um peso maior para nós, internamente falando, e aí eu queria que tu comentasse como que se traduz essa atitude, talvez, como que a gente consegue perceber essa atitude se ainda não houve a chance do contato visual, se não estou com a agenda marcada, uma entrevista ou, né, uma conversa pelo LinkedIn, pode ter um caminho para mostrar isso, como que aqui dentro vocês percebem isso, que vocês ajudam todas as áreas da empresa a recrutar, né? Então comenta um pouco isso, dessa atitude que é o tônus muscular aí tão importante. Legal. Bom, assim, Bianca, eu acredito muito em realmente avaliar as conquistas, né? As formas que as pessoas solucionaram, né?
situações difíceis, né, solucionaram problemas, né, e que impacto que elas trouxeram nos desafios que elas tiveram. Muito mais isso do que o que está no currículo, muito mais isso do que o curso X ou Y, a graduação XYZ. Então, a forma que a gente faz entrevista e que a gente tenta capturar ali as atitudes, é que no final das contas, cultura para a gente são nossos valores, né? Nossos valores a gente traduz em comportamentos e atitudes, né? Sonhar grande não é um negócio etéreo, assim. Sonhar grande para a gente são pessoas que se autodesafiam, estabelecem metas maiores do que são solicitadas dela, né, de forma espontânea, né? Espírito empreendedor é ter mente aberta para aprender todo dia, buscar conhecimento fora, colaborar com outros times dentro e fora da sua área. Então, esses tipos de atitudes a gente busca nas experiências que as pessoas tiveram, né, seja lá quais foram, né, assim, empresa grande, empresa pequena, mercado privado, mercado público, na instituição de terceiro setor. É muito mais rico você conseguir capturar, né, como é que a pessoa se saiu em situações adversas, né, com pessoas, né, com outras pessoas, em time, para a gente, porque isso é muito mais um preditor de potencial que ela pode ter com a gente do que se ela trabalhou no lugar X ou Y, estudou na escola X ou Y, ou se estudou, tá? A gente contrata pessoas que não necessariamente têm graduação, porque elas aprenderam de outra forma, tá? Elas aprenderam sozinhas, online, né? A gente tem várias situações hoje de pessoas que vieram trabalhar com a gente, vieram programar no nosso time de tecnologia, que não necessariamente concluíram um curso superior, né? Então, acho que é muito mais importante a experiência que ela teve, as conquistas que ela teve, situações que emulam as situações que elas vão encontrar na XP, e para a gente é isso que faz diferença, tá? Isso que realmente conta mais na hora do processo seletivo. E eu acho que é isso que a pessoa tem que tentar expor de alguma forma, né, no LinkedIn, né? No LinkedIn, eu não sou nenhum especialista em currículos no LinkedIn, mas eu vi algumas pessoas conseguem, né, demonstrar isso dentro dos campos que tem lá, né, ou seja, a experiência tal, né, eu não fui só um vendedor, eu não fui só um advogado, nessa experiência eu encontrei tal situação, né, nessa situação eu reagi dessa forma e eu entreguei este resultado, né? Então, se a pessoa expõe mostrando mais, né, o que ela gerou de valor, o que ela aprendeu numa situação adversa, é muito mais rico para quem está olhando, na minha opinião, do que você simplesmente botar, né, o seu currículo lá. Concordo 100%, Guilherme, e é interessante, quando eu vou dar palestra para jovem, eu falo que o mínimo que eles têm que fazer é o máximo deles. Para quem é menos jovem como a gente, acho que já ficou claro isso ao longo da vida, que para ter sucesso, a gente tem que dar o nosso máximo sempre. Então, nas entrevistas, é importante a gente ver situações reais, que as pessoas fizeram mais do que era esperado, que elas deram o máximo, né? Que não estão simplesmente fazendo o mínimo. E aí, a pergunta que eu tinha falado, né, queria fazer ontem, quando a gente fez o papo rápido para se conhecer, você falou que essa história de carreira não é o que acontece na XP, né? É completamente diferente. Eu avisei para o meu público que a gente estaria conversando hoje. E a Init ainda não trabalha para a XP. Quem sabe, agora que a gente se conheceu, no futuro próximo a gente comece a ser um fornecedor da XP. Já fica aqui uma sugestão de uma conversa. Quem trabalha de graça fica rico, hein? Tem chance. E as empresas que procuram a gente são justo as que querem gente diferente, né? Eles falam que a gente faz essa ponte da nova economia para a velha e vice-versa. E eu achei super interessante porque eu tive a chance de ouvir de você um modelo de gestão e de não plano de carreira completamente diferente. Se eu não me engano, você falou, olha, a palavra carreira não é comigo. Não gosto dessa palavra. Eu falei, nossa, encontrei minha alma gêmea. Carreira tá errado. Então, conta um pouco, para quem está ouvindo e não conhece, como é que as coisas acontecem aí. Legal. Bom, a gente tem aqui, Joseph, quase que uma obsessão, né, por repetir o nosso propósito, né, e a gente tem um propósito muito, muito direcionado para melhorar o serviço, né, melhorar o produto oferecido para o nosso cliente final, né. Então, essa é a nossa obsessão, né, a gente acha que o mercado brasileiro
hoje de instituições financeiras, é muito concentrado nos bancos, e a gente acha que os bancos não atendem bem, né, o cliente final, né, não tem foco no cliente, e a gente acha que a gente traz uma solução, né, que é muito melhor, né, muito mais barato, produtos que são muito mais rentáveis, né, e com uma assessoria muito melhor, né, focada no cliente, né, final. E isso para a gente assim, é nosso dia a dia, né? Então isso se traduz, né, em diversos desafios. Tá? Esse propósito, ele se traduz em uma quantidade enorme de sub-desafios e sub-problemas que a gente tem que resolver internamente, né, nas áreas comerciais, nas áreas de suporte, nas áreas de empresa, de pessoa física, nas áreas de tecnologia, né, tudo isso se desdobra em desafios que a gente se autodefine, né, e a gente está o tempo todo estimulando que os times pensem como resolver, né. Então, a gente tem uma forma estruturada de traduzir esse propósito em métricas, né. Essas métricas são métricas que têm metas, né, ou seja, a gente está na situação X, a gente quer ir para situação ainda melhor, né, o nosso NPS hoje, no cliente final, é 75, a gente quer ir para 80, a gente tem, uma avaliação da nossa experiência em cada um dos nossos produtos, um certo patamar que a gente quer sempre melhorar, e isso depois se traduz para os times, e aí os times são convidados a pensar em como solucionar aquele problema, né, de uma forma muito horizontal, tá, então a empresa é toda quebrada em squads, né, de tecnologia, né, quebrado em grupos de trabalho, né, que se alteram e vão se moldando no tempo, né. Então, acho que isso é um dos fatores que eu falei lá atrás, né, a empresa, quanto mais ela permanece horizontal, e quanto mais ela tem, né, desafios setados com foco no valor gerado para o cliente, mais as pessoas se engajam, mais as pessoas pensam fora da caixa, mais as pessoas inovam ali, pensam em formas diferentes de fazer, né, e é isso que a gente procura nas pessoas, né, não é a pessoa que quer fazer uma coisa única ao longo da carreira toda dela, né, então, na XP a gente estimula com que as pessoas conheçam outras áreas, colaborem com outras áreas, né, a movimentação interna é um negócio que a gente estimula ao invés de coibir, né, muitas empresas coíbem. Bastante. A gente apresenta as áreas, né, para a empresa toda, então uma vez por mês a gente tem um XP na prática, onde uma área vai lá e se apresenta, explica o que ela faz, explica quais são as metas dela, explica os desafios que eles têm, né, uma vez por mês, né, um sócio mais sênior apresenta como é que foi a sua trajetória, que normalmente é uma trajetória completamente não linear, né, o nosso diretor de canais, o nosso sócio aqui, o Leal, ele lá atrás, ele começou na XP Educação, entregava panfleto, né, e depois foi assumindo vários outros desafios, né, hoje toca todos os canais da empresa, tem vários outros exemplos assim. Eu e o Gabriel começamos na vida de busca de executivos no mesmo dia, e aí 6 meses depois ele falou, tem um negócio que talvez vai dar certo, que eu achei tão interessante, então eu vou pedir demissão aqui, e o negócio era XP, lá atrás, em 2005. Então, assim, histórias como essas, né, tem várias, né, e é isso que a gente acha que dá certo, porque isso vai ampliando, né, o potencial das pessoas, ampliando o conhecimento das pessoas, e setando o desafio no lugar certo. Como eu disse lá atrás, acho que o desafio nosso é de gerar valor para o cliente, né, não é para eu, na minha área, fazer uma função específica, eu tenho que, né, eu com a minha missão de gente de gestão, eu penso em como é que eu ajudo as áreas através de decisões melhores de recrutamento, de desenvolvimento, de meritocracia, né? Se eu fizer isso bem feito para mim, não adianta nada, eu tenho que fazer bem feito para quem está servindo o cliente final, né? Então, a forma que a gente se estruturou foi para alavancar isso, como é que a gente pode crescer, né, fazendo isso cada vez melhor. Então, acho que isso que muda bastante para quem vem para a XP, né? Quem vem para a XP, se ela vem buscando algum tipo de estabilidade de função, algum tipo de estabilidade de salário fixo, algum tipo de estabilidade de desafio, né, aqui não é o lugar que ela vai encontrar isso, né, que ela é um lugar instável, né, no bom sentido, de que a gente quer que as pessoas realmente saiam da zona de conforto, busquem soluções cada vez melhores, né, para o nosso cliente final, e para quem gosta de aprender, é um lugar que você vai, né, aprender muito, porque são, né, acho que
você aprende mais quando você é desafiado, né, a achar uma solução que você não sabe qual que é, né? É aí que você realmente aprende, né? E aqui tem isso o tempo todo, o dia inteiro. Então, Guilherme, se eu não fosse o fundador da Init e não gostasse tanto do que eu faço, sem dúvida nenhuma, eu acabei de morrer de vontade de trabalhar com vocês. Então, quem sabe um dia a gente trabalha para vocês. E você falou 2 vezes de colocar o cliente no centro, né? Então, entender que quem está no front está atendendo o cliente e você e a tua área estão servindo o cliente. Você não está servindo o cliente interno. Teu olho está indo direto para o cliente. E você me fez lembrar, há 1 mês atrás, mais ou menos, o cartão de crédito corporativo da Init foi clonado. Foi justo num dia que tinha acontecido uma coisa muito, muito legal, que a gente vai anunciar para o mercado no mês que vem, sobre a Init, e que eu tinha ido jantar com a minha esposa. Foi o primeiro dia, depois de 5 meses, que a gente saiu para jantar, máscara, álcool gel, e toca o telefone e era minha assistente. Olha, o cartão foi clonado, eu estou recebendo aqui um monte de tentativa de compra. E o cartão está no meu nome, o CPF, quando eu abri a conta lá atrás, da Init no banco, nunca tinha acontecido isso, eu não sabia que tinha que ter colocado procuração, enfim. Então, ao invés de poder tomar uma taça de vinho, eu estava lá ligando para o bancão, né? Aí passa, digita, não sei o quê. E eu estava bem humorado, estava feliz, eu falei, escuta, qual é o seu nome? Ela falou o nome dela. Eu falei, eu escrevi um livro, você gosta de ler? Ela falou, gosto. Eu falei, é um livro sobre o futuro do trabalho, chama Anticarreira. Ela falou, nossa, que interessante. Eu falei, me manda o teu endereço e eu quero te dar esse livro de presente. E ela falou, Joseph, eu vou falar com a minha supervisão. E ela me deixou alguns minutos na linha e eu não pude dar o livro de presente para ela, não é possível que o banco não pode focar no cliente querer dar um livro de presente para atendente, não é possível. Eu só estava pedindo para dar um presente. É inacreditável como o caminho é estreito, porque está seguindo só o processo anterior, o passado, seguindo o script. É por isso que vocês estão dando tão certo. E já que aquele livro eu não consegui dar de presente, quem entrar no Instagram agora, Joseph Tepperman, nesse post, que é o post da imagem do nosso evento, né? Tá o Guilherme, eu e a Bianca, e comentar #XP, #quero livro, #anticarreira. Hoje, antes de dormir, eu vou sortear um livro anticarreira para quem tiver agora vendo e comentar. Boa, pode ser #XPInc? Claro, #XPInc, #quero livro, #anticarreira. Muito Só tá bom. devagar, ainda ninguém comentou. E desculpa, não ouvi? Não, falhou um pouquinho. Só tá devagar, ninguém comentou. Ah, tá bom. Gente assistindo. Eu até vou aproveitar o gancho já para a gente já ir para o nosso encerramento. A gente tem também os livros que a gente sorteou pelo nosso Instagram da Expeed. Eu gostaria de dizer aqui o nome dos sorteados, de quem vai levar esse livro, vai poder ler com toda a calma, com toda a tranquilidade, entendendo mais a fundo esses conceitos e principalmente o conceito da anticarreira, né? Que é mais que é muito isso que a gente falou aqui, mas tem muito mais. Essa abertura, né, essa forma diferente de pensar e olhar para o contexto do trabalho e acompanhar essas mudanças, aqui não deu tempo da gente falar tudo, não deu tempo da gente ir a fundo, não deu tempo da gente refletir, né, uma coisa que eu acho muito bacana é a gente conseguir, né, como é bom quando a gente pega um livro e vai assimilando, percebendo, capturando, guardando aquilo que nos faz diferença, aquilo que impacta a gente, né, trazendo para o seu olhar, vai fazendo aquelas anotações. Então, essas pessoas que eu vou falar agora vão poder fazer isso com toda a calma do mundo no livro, com o livro do Joseph Anticarreira, tá? Então, Raimundo Pereira da Silva, Rodrigo Lopes Pereira, José Carlos de Souza Cassiano, Catiana Campos, Ivan Alessandro Silva, Rodrigo Furtado, Noé Soyer, Célio Miag, Amadeu Paulo Campos Jorge, Maria Moraes de Carvalho Amaducci, Carolina Rosa Sanches, Rafael Abraão, Paola Brigolini de Paula e Francisco Joaquim da Silveira. Tem mais, tá, gente? Mariana Alves, Tarso Pinheiro, Edson Miranda Prazeres, Antônio Roberto Prudente Júnior, Rui Piton e Ricardo Dorolim.
esses são os sorteados aí, os presenteados que vão poder curtir o livro com toda a tranquilidade. A gente vai mandar para a residência de vocês, tá? Vocês vão receber no endereço que vocês passaram, e a gente vai precisar encerrar aqui, então já queria ir chamando as considerações finais. Joseph Santana, por favor, a mensagem final para os nossos ouvintes. Minha mensagem é que vocês me convidaram para falar sobre um assunto que eu amo, então só posso agradecer de ter passado essa hora e pouquinho super produtiva e desafiadora, com perguntas boas do público, e aprendendo um pouco mais sobre a XP, tendo a chance de compartilhar com o pessoal do meu público também, que eu sabia que ia estar aqui com vocês, sabendo por que a XP está dando tão certo. O cliente no centro, colocando alma e horizontalizando, né, tratando como anticarreiristas as pessoas que estão dentro da XP e não colocando dentro de rótulos e caixinhas. Muito legal, vocês são... eu já sabia vários motivos pelos quais vocês eram um exemplo para o Brasil, e agora acho que ficou claro a matéria-prima que faz tudo isso acontecer e o sistema de gestão que faz isso acontecer. Então, agradeço muito, vou para casa muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Obrigada, Legal. Santana. Bom, foi um prazer, pessoal. Prazer, Joseph. Foi bem interessante aí escutar um pouco dos conceitos. Acho que muita coisa, né, que é correlata com o que a gente empiricamente faz aqui na empresa. E, bom, acho que a mensagem final, né, para o público foque aí nas experiências que te habilitam a ter novas formas de solucionar problemas, novas formas de gerar valor para o cliente final, seja lá qual for o cliente, interno, externo, segmento privado, público, né, que isso vai te habilitar a ampliar cada vez mais, né, o seu portfólio de soluções, né, que você pode prover para qualquer empresa ou instituição. Então, esse é o... Maravilha. Muito bom, eu também vou deixar o meu recado aqui, minhas considerações finais. Já quero agradecer pela presença de vocês. Joseph Santana, obrigada por esse momento aqui da gente poder trocar sobre o assunto. Foi um prazer, e eu acho que é bacana, quero dar uma mensagem de incentivo aqui para quem está nos ouvindo, que vai nessa linha de quem está buscando mudança de carreira, transição, ou derivar a carreira, seja o nome que for, ou quer começar algo, ir para um universo onde não, que está ali, um universo ainda não seguro, né? Não de conforto, de uma zona fora da sua zona de conforto, Começa amanhã, não espera. Exato, começa amanhã. Boa, Joseph. Eu ia dizer assim, ó, vai e faça acontecer, sabe? Eu vou usar aqui um pouco das palavras do Guilherme. O Guilherme, agora o Benchimol, não é o Santana, né? Na XP a gente tem muitos Guilhermes, mas ele um dia falou para mim, sabe? E eu nunca vou esquecer disso. E se ele me impactou, eu gostaria de transmitir esse impacto, tá? Talvez algumas pessoas sintam o que eu senti quando eu ouvi isso, que ele me disse, no dia que eu tive a felicidade de me tornar sócia da XP, ele disse, Bianca, eu te quero como sócia porque tu é uma pessoa que faz acontecer. Então, gente, isso para mim tem um valor, eu nunca mais esqueci dessas palavras, eu levo e carrego comigo, e levo para o mundo pessoal e profissional, e para tudo que é onde a gente vai, né? Então, são os problemas que existem, se tem uma coisa que existe, gente, é problema para ser resolvido, e pessoas querendo, né, trabalhar lado a lado com essas pessoas que gostam de resolver esses problemas. Então, é a cabeça da gente, né? Como o livro fala, como o Joseph falou, como o Santana falou, é a forma como a gente vai encarar esses desafios e como a gente vai mostrar que a gente é bom resolvedor de problema, porque é isso, né? E aí eu posso falar de várias maneiras, posso escrever no currículo, posso ter a oportunidade de falar, às vezes não vou ter oportunidade de falar, vou ter que usar outros meios, mas é isso, se joguem. Então, gente, essa é a minha mensagem final. E muito obrigada, uma ótima noite para vocês e até a nossa próxima Exped Session.